Berel era um judeu simples, mas muito feliz com o que ele tinha. Não tinha muito, mas era o suficiente para ele. Uma pessoa devota, rezava e conversava bastante com Deus. E o que ele pedia nas suas orações era por saúde, naches. Naches quer dizer orgulho, satisfação dos filhos. Pedia para ter um pouco mais de inteligência, para estudar mais Torá. Ele pedia para conseguir ter um coração melhor, se comportar melhor com as pessoas. Riqueza, este nunca foi um dos itens na sua lista de pedidos para Deus. Para que riqueza? Quem é feliz, quem é rico? Aquele que está feliz com o que tem. E assim ele vivia a sua vidinha. Ele tinha um grande Rebbe, Rav Mordechai de Chernobyl. Nós conhecemos a cidade de Chernobyl, ficou conhecida não por um bom acontecimento. E Rav Mordechai foi um dos grandes Rebbes. Ele viveu cerca de 230 anos atrás. E esse Rav Mordechai, ele era conhecido pela sua grande campanha de tzedakah. Ele estava sempre procurando arrecadar fundos para ajudar os pobres. Ele estava o tempo todo nessa campanha. E um dos seus alunos era esse nosso herói, esse nosso querido Berel. Esse Berel, ele morava numa cidade perto de Chernobyl. E sempre que ele podia, ele juntava um pouquinho de tzedakah. Ele separava o maaser, 10% do que ele ganhava. Ele não ganhava muito, 10% era menos ainda, mas era o que ele podia dar para o seu Rebbe distribuir para a tzedakah. Um ano foi avisado que o Rebbe iria visitar Hartzell, a cidade do Berel. Não era comum o Rebbe visitar, mas sempre que o Rebbe visitava, nos últimos anos, ele sempre ficou hospedado na casa do Berel. O Berel, entusiasmado, o Rebbe vai vir, vai ficar na minha casa, mas ele recebe uma mensagem. O Rebbe pediu para avisar que ele não vai ficar na sua casa e ele não quer ver você, a não ser que você entregue 2.000 moedas para a tzedakah. 2.000 moedas. Não era... Se você juntasse tudo que o Berel tinha, se ele vendesse a sua casa, vendesse os móveis, tudo junto, não daria essas 2.000 moedas. Ele ficou surpreso, ficou chateado, não estou entendendo. O Rebbe sabe que eu não sou uma pessoa de posses, e o Rebbe coloca isso como obrigação. Não estou entendendo. E ele triste, sabendo que toda a cidade está tendo a chance de receber esse grande tzadik, esse grande justo na cidade. E ele, o seu aluno devoto, não teve a chance de chegar perto do Rebbe. E pela primeira vez na vida, ele começou a incluir nas suas orações riqueza. Deus, me faz um favor, eu quero ser rico. E por que ele estava pedindo por riqueza? Para ele poder levar esses 2.000 rublos para o seu querido Rebbe e poder ser aceito novamente como seu aluno devoto. Pouco tempo depois, soldados, invasores, eles estão fugindo e eles passam pela cidade de Hartzell e eles não perguntam nada. Eles se hospedam nas casas dos moradores da cidade. Eles simplesmente invadem cada casa, deitam onde eles querem e eles que mandam. E na casa do Berel não foi diferente. Alguns soldados entraram, eles estavam carregando um baú muito pesado. Eles escondem o baú dentro dos armários e eles deitam, mas não por muito tempo. Logo soou um alarme e era sinal que todos os soldados tinham que fugir e continuar caminho. Todos eles saem correndo e eles esquecem aquele baú na casa do Berel. O Berel não sabe o que é o baú, também não toca.
Pouco tempo depois, 20 soldados, eles voltam pela cidade, começam a procurar em todos os cantos, eles estão procurando aquele baú. Eles passam por todos os vizinhos do Beryl, mas eles não entram na casa do Beryl. Depois de meia hora procurando, eles desistem e eles saem correndo. Passaram-se alguns meses, aquele baú parado na casa do Beryl, e ele resolveu abrir para ver o que tinha lá dentro. E qual a sua surpresa? Ao abrir o baú, ele estava cheio de dinheiro. Qual foi o primeiro pensamento de Beryl? Baruch Hashem, graças a Deus. Agora eu vou poder levar aquelas 2.000 moedas para o meu Rebbe. Ele, com muito cuidado, ele separa aquelas 2.000 moedas e vai para o seu Rebbe. O Rebbe recebe ele com um sorriso, ele coloca na mesa as 2.000 moedas e fala: Rebbe, finalmente eu trouxe aqui para o senhor dar para tzedakah. O Rebbe fala: Beryl, você deve ter ficado chateado comigo quando eu falei que eu não iria para sua casa. Mas deixa eu te explicar o que eu fiz. Me foi revelado que você tem a brachá de riqueza. Você pode ser um homem rico. Mas para você ser um homem rico, faltava uma coisa: você pedir. Quando você pede para Deus, você está criando o veículo para se materializar essa brachá. Só que você nunca pediu para Deus por riqueza. Isso não foi importante para você. E eu vendo que você tinha essa brachá e você não pedia, eu fui forçado a causar uma situação onde você se sentiu obrigado a pedir por riqueza. Então não se preocupa, esse dinheiro é seu, esse dinheiro do baú todo agora pertence a você. Essas 2.000 moedas eu vou distribuir para tzedakah no teu mérito. Eu gostaria que você mudasse para uma cidade grande e se tornasse um grande atacadista. Mas, por favor, não esqueça que o teste da riqueza, ele é muito, mas muito mais difícil que o teste da pobreza. Não esqueça que Deus te deu na tua mão um grande mérito, porque quanto mais dinheiro, mais chance de ajudar as outras pessoas você tem. Mas nunca esqueça dessa função importante que Deus te designou. Essa é a primeira história. Mas eu gostaria de contar, com a permissão de vocês, mais uma história. Eu quero depois juntar essas duas histórias e trazer lições para a nossa vida. Todos nós queremos parnassá, riqueza, brachot. Eu gostaria de analisar junto com vocês duas histórias. Essa é a história número 1. Vamos agora para a história número 2. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo, século II. O grande mestre, Rabbi Shimon Bar Yochai, que nós comemoramos agora em Lag BaOmer. Rabbi Shimon Bar Yochai, uma pessoa das mais elevadas que nosso povo já teve. Uma pessoa que o tempo todo estudava a Torá. Não tinha outra coisa na sua frente a não ser o estudo de Torá. Mas, um dia, um ano, logo depois de Rosh Hashanah, ele resolveu ir até a casa dos seus sobrinhos. Eles não moravam muito longe, numa outra cidade próxima. Ele foi até a casa dos seus sobrinhos. E ele entra na casa, eram 2 sobrinhos, 2 sócios, trabalhavam com seda. E ele entrou e falou: gostaria de conversar com vocês um assunto muito importante. Lógico, grande honra. Além de tio, era o grande Rabbi Shimon Bar Yochai. O Rabbi Shimon falou: eu vim aqui falar com vocês sobre a importância de tzedakah. Os sobrinhos sabiam da importância de tzedakah. Eles davam o maaser, eles davam 10%, eles cumpriam a mitzvah, eles não tinham necessidade do tio falar sobre isso. Mas o tio falou: é muito importante vocês darem mais do que vocês podem, é importante vocês abrirem a mão, estar sempre envolvidos em boas causas. Eu vou pedir para vocês um favor. Toda tzedakah, seja 1 centavo, todo centavo que você der,
eu quero que vocês anotem. Pegam um papel e anotem tudo que vocês vão dar em nome da empresa nesses próximos tempos. Eles não entenderam muito bem o que o mestre falou, mas em respeito a ele, falaram com certeza, muito obrigado pela sua visita, pelos seus conselhos. O mestre percebeu, o tio Rabbi Shimon Bar Yochai percebeu que eles não tinham entendido muito bem o que ele falou, e ele cada vez mandava mensageiros para os sobrinhos com uma boa causa. Você poderia ajudar, por favor, uma viúva? Você poderia ajudar, por favor, uma pessoa doente? E assim, cada vez eles vinham, o Rabbi Shimon Bar Yochai mandava um mensageiro arrecadar para uma boa causa. E assim, não tinha como eles recusarem. Se o tio estava pedindo, eles confiavam no tio, eles davam, mesmo que era acima do que eles costumavam dar de tzedakah. Depois de alguns meses, veio a notícia que, infelizmente, esses dois sócios, esses dois sobrinhos de Rabbi Shimon Bar Yochai foram presos. Eles foram acusados, uma acusação falsa, mas eles foram acusados de sonegação de impostos. Eles fizeram alguma grande venda e não pagaram impostos. Eles tinham sim pago, mas na Rússia, em Roma, embaixo para os romanos, os judeus não precisavam de muitas provas para serem incriminados. E o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele se dirige imediatamente até a cidade dos sobrinhos, ele vai para a prisão e ele pede permissão para fazer uma visita, ele é concedido a permissão. Eles muito felizes, o Rabbi Shimon chegou, o grande mestre com certeza vai nos dar uma brachá, vai nos ajudar de alguma forma. E ele não quis papo. O Rabbi Shimon Bar Yochai falou, eu quero saber quanto vocês deram de tzedakah esse ano. E eles tinham lá no bolso aquele papelzinho onde eles anotaram, tiraram as anotações, o Rabbi Shimon começou a fazer a conta, 594 denarim, 594 moedas de ouro. Ufa, o Rabbi Shimon falou, muito bem. Vocês têm com vocês 6 moedas? E eles, quando foram para a prisão, tinham costurado dentro da roupa um pouco de dinheiro, e era exatamente o que eles tinham levado consigo, 6 moedas. O Rabbi Shimon falou, me dá essas 6 moedas. Ele pegou as 6 moedas, saiu da cela, foi lá no escritório central da prisão, e resumindo a história, ele conseguiu com aquelas 6 moedas resgatar os sobrinhos. Faltou um detalhe que eu não contei da história. A fiança exigida era 600 moedas. E ele aqui resolveu com 6 moedas. Ufa, que alegria! Eles saíram da prisão. Rabbi Shimon Bar Yochai acompanhou eles para casa. E eles perguntaram para Rabbi Shimon, como que você conseguiu nos resgatar com 6 moedas, quando que a gente tinha que pagar uma fiança de 600 moedas? E Rabbi Shimon falou, não sei se vocês lembram, quando eu cheguei aqui e falei para vocês que vocês tinham que dar tzedakah em abundância. Lógico que a gente lembra, você não viu que a gente anotou tudo? A gente lembra muito bem. A gente nunca entendeu por que o Senhor frisou tanto isso. A gente sempre praticou a tzedakah. Eu tive uma revelação em Rosh Hashanah. Eu tive um sonho, falou Rabbi Shimon, que vocês perderiam 600 moedas nesse ano. A gente sabe, consta no Talmud, que tudo que a pessoa ganha ou perde durante o ano está decretado em Rosh Hashanah. Então todo mundo está falando do corona, crise e outras coisas. A gente não ganha mais 1 centavo a mais que foi decretado. A gente não perde mais que foi decretado. Tudo o que está acontecendo conosco foi decretado no último Rosh Hashanah. Não só em dinheiro, em alegria, inspiração, naches, tudo é decretado em Rosh Hashanah. Por isso a importância de Rosh Hashanah, mais do que Yom Kippur, mas é um tema à parte. Eu tive essa revelação que esse ano vocês iam perder 600. É sabido que perder significa sair da minha conta. Ou que sai, Deus nos livre,
com multas, com doença, ou você perde de alguma forma, ou com tzedakah. Então eu quis que vocês tivessem um mérito da tzedakah para proteger vocês. E por isso eu fiquei incentivando toda hora a darem tzedakah. Faltou essa última causa para vocês darem as últimas 6 moedas. Então eu sabia que vocês iam perder 600. Vocês deram 594, faltava 6. Então na hora que eu dei as 6, o decreto celestial finalizou e com isso o decreto aqui embaixo. E com isso eu finalizo essas 2 histórias e trago para a nossa vida. Primeiro, todos nós temos decretado muitas brachot. Isso tudo foi decretado em Rosh Hashanah. Às vezes falta pedir. Às vezes falta pedir. E tem gente que tem vergonha de pedir, ou se sente mal, fala, vou ficar atrapalhando Deus. Saibam que Deus tem o maior prazer quando um filho ele pede. Nós precisamos sim pedir para Hashem e Hashem quer nos dar. E Ele não quer nos dar parnassá, Ele quer nos dar riqueza. Tem que saber se você quer esse teste. Às vezes Deus te escolhe e nem sempre é fácil esse teste. É mais fácil o teste da pobreza quando você está no aperto. Quando eu falo pobreza, não só financeira. Quando você está mal, quando você está com dificuldade, é mais fácil você gritar e rezar e falar com Deus do coração. Quando as coisas estão boas, quando está tudo tranquilo, você deixa essa conexão um pouco para depois. Nos momentos de aperto, é o momento de apertar firme o coração e rezar um pouquinho mais com kavaná, um pouquinho mais de inspiração e pedir para Hashem nos dar tudo, mas tudo que nós merecemos. E se a gente faz uma tefilá bem feita, isso cria novos canais e traz mais merecimento e mais brachá. Tem crise, tem corona, tem dificuldades. Isso não significa que a brachá divina ela fica encolhida. Nós temos que procurar talvez um outro canal. Nós temos que procurar uma outra forma de atrair essas brachot. Mas as brachot continuam, Deus continua, tudo continua igual ou melhor. Porque na hora da escuridão é onde tem uma luz muito forte. Como colocar isso na prática? Como ganhar dinheiro? Como manter a parnassá nessas épocas difíceis? Esse vai ser o tema, se Deus quiser, da próxima aula. Quarta-feira, 20h30, todos convidados. Vamos tentar fazer aqui em ambas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Todos convidados para a próxima aula. E que todos tenham uma boa semana com muita brachá. E não esqueçam de tomar o seu chá quentinho. Lechaim!